Gravando! Sim, gente. Bem-vindas mais uma vez. Essa daqui é a nossa segunda mesa de uma série de 4 mesas, onde o intuito é a gente falar, conversar, ouvir, debater sobre ódio, que é esse afeto que eu considero um afeto talvez mal resolvido, né? Ele sempre, a gente, acho que a nossa sociedade cristã tem um olhar para ele só muito em demônio, né? Tipo, o ódio, muito ruim. Então, eu queria pedir para as pessoas todas que entrarem, se puderem desligar os microfones, eu agradeço muitíssimo. E contar que hoje eu tenho a honra de ter aqui a presença da Morena Mariá, que já está aí nessa sala Boa conosco. noite, pessoal. Boa noite, Paula. Boa noite, Morena, seja bem-vinda. E dizer que a gente está aguardando a nossa segunda convidada, que é a Karina. É, E eu acho que em algum momento talvez ela entre, a gente está tentando falar com ela enfim, vendo se está tudo bem. E vamos aguardá-la aqui. Eu queria começar falando. Ai, deixa eu pegar meu caderninho aqui. Eu preciso falar esse texto aqui, todas as mesas. Que essa é uma ação que faz parte do projeto O Ódio, Meu Amor, que é financiado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo e realizado em parceria com a Jasmim Produção Cultural, que aqui está sendo representada pela Ana Cris Medina e pela Mariana Olá. Pessoa. É, dizer que inicialmente esse projeto ele tinha como intuito fazer uma turnê de petróleo, que é esse disco que eu acabei de lançar em plena pandemia, fazer uma turnê desse disco pelo interior de São Paulo, e essas conversas aconteceriam no interior com pessoas da cidade que a gente chamaria para conversar. É, o que me deixa feliz, né? Uma das poucas coisas que pode me deixar feliz nessa pandemia é a possibilidade de conversar com a Morena e com a Karina, porque eu fico imaginando que se não fosse a pandemia, talvez a gente não se cruzasse, seriam outras pessoas nessa mesa, né? E eu sempre gosto de começar a mesa falando o que me fez chegar no ódio, né? O que me fez fazer um disco sobre ódio, sobre esse afeto. E por que eu acho tão importante chamar essas pessoas para falar sobre esse afeto? Eu sempre conto que eu entrei num processo de autoconhecimento e toda vez que a gente, quer dizer, pelo menos a minha experiência foi essa, a partir do momento que eu decidi fazer isso, eu me deparei com muitas profundezas aqui, muitos lugares ah, profundos, doloridos, muitas dores, muitas. Eu acho que é isso, quando a gente entra nesses processos, não necessariamente o que a gente vê é bom, é bacana. E nesse processo de autoconhecimento, onde é, que eu me propus, eu cheguei até esse afeto, que é o ódio. Eu entendi que o que eu estava sentindo era isso, e eu entendi que também o que eu havia sido impedida de sentir era isso. E aí, olhando um pouco a maneira como eu fui criada, uma garota que uma menina criada no interior do Brasil, eu sou sul-mato-grossense, eu sou lá do Pantanal, criada para ser uma boa moça, para ser uma moça simpática, singela, amorosa. Ou seja, não cabia a essa mulher sentir um afeto desse, é feio, pega mal, né? Não é legal. Aliás, a Karina acabou de chegar. Vamos falar oi para ela, só antes de eu continuar. Tchan, 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 tchan. Karina, você está por aí, garota? Ela está se conectando ainda. Tudo bem. Tá, eu vou falando enquanto isso. E aí eu decidi fazer um disco sobre tudo isso
E aí, pá, caiu um negócio assim na minha frente que foi, tá bom, Paula, que legal que você chegou até esse afeto, é importante olhar para essas coisas, mas como é que você sai das suas questões pessoais, das suas questões classe média, branca, porque no fim das contas eu descobri tudo isso em terapia e fiquei muito com essa crise. Tá bom, você tá falando para quem, com quem que você quer falar? Então senti muita necessidade de ampliar essa conversa, senti muita necessidade de ouvir também, né, mais do que ficar falando. E para isso essas mesas, por isso eu cheguei até aqui. E aí eu acho que a Karina já deve estar por aí. Karina? Sim, tô aqui. Oi, tudo bem? Deixa eu fixar o vídeo aqui na Karina para vocês. Aí, alô, Karina, tudo bem? Olá. Bem-vinda, muito obrigada por ter Obrigada. aceitado esse convite. Muito obrigada por me apresentar a Maria. Ah, a Morena Maria, a Maria é minha parceira da música, então eu sempre chamo a Morena de Maria, por causa da Maria. Muito Pode ser obrigada. Mariá também, Paula, tá tudo certo. Maravilhoso. Muito obrigada que vocês duas estão aqui. Eu acho que eu já falei tudo que eu deveria, o que eu gostaria de falar. Acho que minha vontade agora é ouvir mesmo e apresentar essas duas mulheres que vieram hoje aqui. Então eu vou começar com você, pode ser, Morena? Pode sim. Então vamos lá. Morena, gente. Morena é catadora de conhecimentos, eu adoro isso, que você usa isso em homenagem à Carolina Maria, né? Que é De Carolina Jesus, a Maria de própria. Jesus. E a Morena é catadora de conhecimentos, ela é escritora, ela é especialista em afrofuturismo e tem um podcast do qual eu passei agora a ouvir durante a quarentena, desde que eu a conheci. Fica a dica, chama Afrofuturo, né? Morena? Isso. E é isso, sem mais delongas, Morena, seja bem-vinda. Com você a palavra, fique à vontade, o tempo é Muito seu, a voz obrigada. é sua. Muito obrigada, Paula. Eu fiquei, quando você me fez o convite, a Karina, o convite veio pela Karina, né? Isso. Eu fiquei super reflexiva, assim, porque eu também tenho uma relação meio contraditória com o ódio, né? Então eu tive que pensar um pouco sobre o que que, e é um assunto que a gente não fala muito publicamente, né? Então eu tive que parar para pensar um pouco sobre o que que o ódio me trazia, assim, e a gente tem uma certa relação de repulsa, né, com sentimentos que a gente considera negativos. E aí fazer esses sentimentos e esses afetos integrarem a nossa vida é um pouco difícil, né? Para mim, pelo menos, tem sido uma certa luta. Mas, ao contrário de você, por mais doce e por mais afetiva e calma que eu tentasse ser, assim, na minha construção enquanto pessoa, né? Eu sou uma mulher negra, embora eu tenha pele clara, ainda ninguém tem dúvida de que eu sou uma pessoa negra, né? Isso nunca foi uma questão para mim. E as pessoas sempre me colocam nesse lugar da pessoa raivosa, né? Da pessoa odiosa, da pessoa que nutre esses afetos de raiva, né? De ódio. E por mais que eu tente sair desse lugar, é muito difícil, né? Por mais que eu tente mostrar que eu sou mais do que isso, esse é um estereótipo que sempre retorna, né? Ele sempre fica, é um papel que as pessoas sempre esperam que eu desempenhe ele. E aí eu também me construí em torno de tentar não ser esse estereótipo. Então, para mim, essa discussão muito me interessa, assim, eu tô pensei muitas coisas aqui para a gente conversar, pensei sobre questões coletivas também, de como o ódio é um afeto importante do ponto de vista de construção política, né? Como é um combustível, como você colocou, muito interessante do ponto de vista
de organização dele, né? Quando a gente direciona o ódio e organiza, né? Eu gosto da palavra organizar, porque eu acho que a gente coloca o ódio no seu devido lugar, ele tem uma função importante. E na medida que a gente fica tentando negar, ele vai se tornando uma coisa muito nociva, né, para nós, assim, enquanto pessoas mesmo. Acho que do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo. Porque acho que se hoje a gente está vivendo um cenário de desolação social, tem muito a ver com o fato da gente ter abafado os ódios sociais que a gente tem, né, de alguns grupos por outros, e esse abafamento gerou uma espécie de, não sei, acho que proliferou, sabe? A coisa ficou mais refinada, e eu acho que a gente está num momento bem delicado, assim. Então, eu fico me perguntando que eu acho que o tema que a gente tem para tratar hoje do ódio nos ativismos negros está muito ligado a uma impressão ou a uma leitura de que os ativismos negros eles se baseiam no ódio, e quando isso não necessariamente é verdade, assim, porque eu acho que se o ódio fosse de fato a tônica principal das lutas negras, não estou dizendo que a gente está fazendo isso aqui hoje, mas assim, esse é um senso comum, eu acho, né, da leitura sobre ativismo negro. As pessoas sempre falam, nossa, calma, né, quando você está discutindo questões raciais, sempre vem um discurso tipo, calma, quando a gente está calmo, a gente só está, né, falando de questões que são muito violentas. E aí eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? O ódio enquanto uma força que é potente, mas que tá muito ligada à violência. Na questão racial, eu acho que se existe um ativismo pautado pelo ódio, ele está muito direcionado não em direção às pessoas brancas, né? Mas em direção à violência racial que se sobrepõe às pessoas negras. Então, se eu pudesse dizer algo para começar, eu acho que seria isso, assim. Demais. Obrigada, Morena. É, quando você fala desse lugar do ódio como combustível, essa dose que é difícil da gente medir e que eu considero salutar, que eu considero importante, eu acho que essa dose, eu acho que ela tem que estar, deveria, eu imagino, mas eu acredito que ela está presente nos ativismos de forma geral, porque eu acho que talvez seja essa essa força que faz a gente levantar, que faz a gente ficar puto da vida, entendeu? E gritar e se revoltar. É, Só que é isso, a questão de falar sobre esse assunto e o porquê ele é tão fio da navalha é porque, como você disse, o único lugar onde a gente vê ele manifestado é nesse lugar violento, onde você não tem o direito de existir no mesmo lugar que eu, você não pode estar no mesmo lugar que eu, sabe? Você precisa ser exterminado, você precisa ser assassinado, você precisa sair daqui, enfim. Obrigada, Morena, por começar dessa maneira. Karina, chega mais. Eu vou apresentar a Karina. Eu conheci a Karina, não lembro, esses podcasts da vida que agora, né, estão acontecendo na quarentena, e graças ao Rui, meu parceiro, que é podcaster, eu fui indicada ao seu podcast Afetos. Alguém no podcast falou, eu quero indicar, sabe aquele final do podcast que as pessoas falam, eu quero indicar um negócio, o que você tá lendo, o que você tá vendo? Alguém me falou desse podcast, eu fui atrás e gostei muito, e me chamou a atenção é, o episódio onde vocês falam do auto-ódio, que é mais uma camada onde a gente sabe, tá cansado de saber desse ponto negativo, né? Desse lugar onde o ódio se estabelece, se fixa.
Então, gente, a Karina é comunicadora, ela é ativista, livreira e podcaster. E com você agora a palavra, tá, Karina? Vai. É com você agora. Tô aqui. Eu amei quando eu vi, porque me coloca num lugar que eu nunca estive. E aí eu pensei exatamente na Morena Mariá, porque ela é uma das pessoas que eu me inspiro muito, que eu me inspiro nos meus estudos, que eu me inspiro como pessoa, que eu me inspiro como mulher, agora como mãe também, no meu futuro, me vejo assim. E o meu podcast, ele fala de afetos, né? O nome dele é Afetos, porque a gente fala muito de sentimento. A gente fala do que nos move. E, por incrível que pareça, a gente não estabeleceu um episódio específico para falar de ódio, porque é muito difícil. E eu concordo com o que a Mariana falou. É muito difícil a gente ver o ódio como um sentimento propulsor, como o combustível mesmo, que é muito interessante você colocar. Porque eu falei, é isso, a gente podia ter feito um episódio sobre isso, sobre o ódio como combustível para alguma coisa. Enquanto indivíduo, enquanto pessoa, eu também não consigo me ver nesse local. E uma das coisas que eu tento desconstruir é essa dualidade de colocar sentimentos em locais bons ou colocar sentimentos em locais ruins. Sendo nós humanos, em determinado momento da nossa vida, a gente vai sentir todos esses sentimentos. E eu acho que sim, é muito importante, inclusive, a gente discutir o sentimento do ódio dentro das nossas vivências, tanto enquanto indivíduo, tanto como coletivo. Falar de auto-ódio, a gente pode falar de auto-ódio em cima de pessoas negras, né? Em cima de Eu vi agora características. uma foto minha na sua cara todinha. A gente O parece. fato da gente não se... Iguais. O fato da gente não... Paula, você tá me vendo? Paula? Não, nossa, deu um negócio aqui. Eu fui tentar fechar. Sim, alguém entrou falando. Né? Deu certo, mas agora você não tá Eu tô aparecendo. aqui, tô te escutando. Mas a A gente sua não tá câmera te que não vendo. fechou. Vou abrir a câmera. Agora a Ai, gente tá te vendo. Vamos lá. Desculpa, Karina. Deu certo? Você tá aí? Você tá me vendo? Tô aqui, tô aqui. Então vamos lá. Tá dizendo que meu microfone tá ativado, mas meu vídeo foi interrompido. Mas agora deu certo, né? Sim, eu tô escutando vocês, mas não vejo ninguém. Eu tô te vendo. Tá Então tudo certo. Tá tudo certo, né? Sim. Então tá, pronto. Eu tava falando dessa coisa do ódio enquanto indivíduo, né? Do como a gente precisa entender essa coisa do auto-ódio, né? Principalmente falando especificamente de pessoas negras, né? A gente tem o tempo inteiro as nossas características colocadas nesse local do eu não gosto do que eu vejo. Então a gente tenta modificar os nossos cabelos. Em determinadas partes do Brasil e fora do Brasil, né? Nas diásporas, pessoas clareiam suas peles, tentam fazer cirurgias plásticas para poder diminuir seus traços, o que a gente chama de traços negroides, que é, né, um nariz mais largo, uma boca mais volumosa. E isso parte muito do olhar do outro sobre nós. Eu estou falando do indivíduo, mas a gente já vai chegar no coletivo, porque é muito interessante também ver essa ótica do ódio enquanto coletivo. Falando especificamente de auto-ódio, né, que foi o tema que você trouxe para mim, a gente tenta apagar as nossas identidades, né? A gente tenta apagar os nossos traços, exatamente pela fala que você falou. O outro não quer que eu esteja aqui. O outro não quer que eu exista. O outro participa de uma lógica genocida através de aparatos policiais ou através da mão armada do Estado que quer eliminar o meu corpo. E quando tudo que a gente quer é só o nosso viver, a nossa possibilidade de existir no mundo como pessoas. Só isso. E aí, trazendo essa coisa do individual para o coletivo, eu acho muito interessante como o ódio pode ser propulsor para tudo que a gente já passou e uma forma da gente não desistir de lutar. A Morena falou dessa coisa, né, de como mulheres negras são vistas como pessoas raivosas, como a gente está sendo colocado o tempo inteiro nesse local.
E, por incrível que pareça, foi dentro dos movimentos negros, e eu falo movimentos negros no plural porque eu entendo o movimento negro como um grande guarda-chuva, onde vai ter a luta das mulheres negras, vai ter a luta dos homens negros, vai ter a luta da população LGBTQS, vai ter a luta das comunidades ribeirinhas, vai ter a luta das comunidades de favela, vai ter a luta dos povos de terreiro, das comunidades de fé, das escolas de samba. Então, tudo isso, para mim, é movimento negro. E se a gente pensar em um povo que veio para cá, né, saiu de um continente, virou um povo de diáspora e foi escravizado e genocidado por tanto tempo, é muito difícil a gente não entender que o ódio pode ser uma força propulsora para esse povo continuar existindo. Mas, por incrível que pareça, foi dentro dos movimentos negros que eu vi menos o ódio ativo. É um movimento muito acolhedor, é um movimento muito de carinho, no sentido de que se o mundo te odeia, é aqui que você vai encontrar acolhimento e amor. Então, acho que se a gente usasse um pouco desse ódio como combustível para fazer uma grande revolução, só pelo fato da gente querer existir, da gente poder existir, eu acho que a gente está caminhando para isso, mas eu acho que muita coisa já não estaria acontecendo tanto. Obrigada, Karina. É muito louco, né? Como parece que é como se não fosse possível existir. Eu acho que realmente a gente tem um olhar para o ódio que é absolutamente só negativo, né? Porque é claro que eu imagino, você me disse que, gente, tem alguém com o microfone super aberto, fazendo muito barulho. Eu tô assim, falando com vocês, botando gente dentro da sala, desligando o microfone. Desculpa se às vezes eu tô lá e cá, desculpa. Porque eu acho que as duas coisas podem coexistir, sabe? As duas coisas têm que coexistir. E quando eu fico pensando sobre a gente entender esse afeto, meu desejo é um pouco esse, sabe? A gente entender que dose é essa, Sim. que dose. E também entender por que a gente também vive uma hipocrisia em relação a ele, né? A gente vive uma sociedade falsamente do amor, inclusive em relação ao próximo, o amor ao próximo em relação ao nosso semelhante, só que não é semelhante, sabe? Assim? Então, quando eu falo do ódio dentro dos ativismos, eu acho que quando eu falo o ódio dentro dos ativismos, não tem a ver com as pessoas serem odiosas, sabe? As pessoas se colocarem de maneira odiosa, ou, por exemplo, esse odioso que encerra o diálogo, sabe? Sim. Que a gente sabe que tem muito e que foi o que a gente mais tem visto, né? Tá difícil conversar, tá difícil falar com a oposição por causa disso. As pessoas não estão dispostas a ouvir, elas estão nessa postura. Então, um pouco falando sobre o futuro, e eu sei que a Morena também acabou de ter uma neném, né? E não sei, sabe, a gente pensar sobre esse futuro, será que a gente vai resolver esse negócio, resolver assim, entender esse afeto, sabe? Parar de fingir que ele não existe, botar ele debaixo do pano, sabe? Assim, será que a gente vislumbra isso para um futuro próximo? Enfim, eu tenho esse carinho no coração, inclusive até porque eu acho que essa conversa serve para isso, assim, para a gente tentar tentar imaginar isso, sabe? Assim, para o futuro. Paula, Sim. Oi. eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, que você chegou a comentar isso durante a sua fala, de buscar qual é essa justa medida, né? Do ódio e, enfim, desses sentimentos e
desses afetos que fazem parte, mas que a gente, de alguma forma, nega, né? Que a gente exclui, porque a gente considera como algo ruim. E eu estava pensando que o ódio, assim como a violência, né, são duas categorias, digamos assim, de comportamento humano que tem realmente um potencial grande. O ódio mobiliza muito. Eu não sei se vocês são usuários e usuárias de redes sociais, mas eu Sim. vejo que a maior quantidade de coisa, por exemplo, eu que estou bastante presente nas redes, a maior quantidade de engajamento nos meus conteúdos é em dois sentidos. Ou quando eu faço um comentário crítico, né, que carrega uma certa dose de raiva, ou quando grupos que são, de uma certa forma, opostos à opinião que eu estou emitindo, me encontram. Então, por exemplo, quando eu escrevo algo e um grupo bolsonarista me descobre no Twitter, mobiliza, né, engaja muito, as pessoas chegam junto no diálogo, assim. Não sei se dá para chamar isso de diálogo, né, mas elas chegam junto daquilo que elas supostamente odeiam, né, enfim. E aí eu fiquei pensando que além de organizar, como eu estava falando, né, de direcionar essa violência ou esse ódio para algum lugar, né, que é algo que eu acho que os grupos conservadores têm conseguido fazer de maneira muito estratégica, né, eles conseguiram delinear bem um inimigo. Então, a figura do inimigo para os movimentos conservadores está muito bem delimitada, né? Tem a cara do indígena, a cara do negro, a cara da mulher, a cara das pessoas de esquerda, a cara de todo mundo que é pobre, a cara de todo mundo que é LGBT. Então tem contornos, né? E eu percebo que todo mundo que está num campo, entre aspas, progressista, tem muita dificuldade de delinear esse outro. Quem é esse outro, né? Para onde eu direciono esse ódio e essa força, né? Porque é uma força contrária. E precisa haver, porque numa disputa, se a outra pessoa, o outro lado, entre aspas, coloca uma força contra você, se você não fizer uma contra-força, você vai ser esmagado. E eu sinto que é um pouco do que acontece, como a Karina falou, nos movimentos negros. Eu percebo que, por conta dessa característica mais xenofílica, né, mais acolhedora, mais coletivista, nos movimentos negros a gente tem muita dificuldade de fazer essa contra-violência, né, esse contra-ataque, essa contra-força. A gente não tem muito essa prática. E aí, por exemplo, pegando Malcolm X como um exemplo de liderança de movimento negro que utilizou o ódio como uma ferramenta propulsora, eu fico pensando assim, como que em momentos em que as coisas se acirram, a falta desse conhecimento do que é o racismo, por exemplo, do que é a estrutura que a gente está vivendo de poder, né? Como se posicionar contra as coisas às quais nos atacam. Quando a gente não tem essa clareza do que é o ódio, do que ele pode fazer por nós, a gente fica apanhando, assim. Eu sou uma pessoa que as pessoas me consideram meio braba, né? Eu sempre fui, assim, desde criança. Muito por conta desse estereótipo, mas também muito por conta da minha indignação, assim. Eu fico pé da cara, para não falar palavrão aqui, não ser descortês com as pessoas, mas eu fico muito fula de raiva, assim, com as coisas. Eu me permito sentir, assim. E eu sinto que muitas vezes a gente não consegue organizar esse ódio e fazer com que ele funcione para que a gente consiga brigar por direitos, que a gente consiga avançar com uma agenda que seja propositiva, né? A gente fica muito perdido no ódio e não, quando sente, né? Quando permite que ele venha à tona, esse ódio ele vem de uma maneira muito desorganizada e sem uma agenda propositiva. Então, se eu pudesse pensar numa forma, não vou falar útil, porque eu acho útil uma palavra muito ruim no sentido de utilitarismo, mas se eu pudesse pensar numa forma propositiva de ódio, seria
na organização de uma agenda de contra-colonização, digamos assim, como diz o Nego Bispo, que é um cara que eu tenho máxima admiração. Ele fala muito disso, né, de uma força contra-colonial, né, e eu acho que é esse o sentido, né, uma proposição, né, algo que a gente possa entender onde está esse ódio, onde ele habita, onde a gente se sente cutucado e que a gente possa propor essa agenda. Paula? Karina? Oi, eu posso fazer um adendo pelo que a Sim, Morena falou? Você não tá vendo a gente, Karina? Tô, Ah, tá. Então tá. Eu tava aqui, tipo, com a mão tô no com todo microfone mundo. achando que você tava com a mão no microfone, sabe assim? Não, Manda. o que você falou e a Morena trouxe, né? Essa coisa de você saber a tônica, você saber o quanto o ódio pode ser remédio, mas tomado demais ele pode acabar virando veneno. É muito nesse sentido da gente não se aceitar a sentir determinados sentimentos. A gente sempre vê a inveja no outro, a gente sempre vê o ódio no outro. Até por causa dessa categorização, né, do que é sentimentos bons, do que são sentimentos bons, do que são sentimentos ruins. E eu acho que nessa coisa, principalmente nessa arena política que a gente está, onde, como a Morena bem falou, o grupo opositor parece muito bem organizado e a gente parece meio perdido, exatamente por isso, porque a gente vê o ódio como força propulsora no outro, mas a gente não consegue ver na gente porque a gente categoriza ele como um sentimento ruim. Quando o outro sente tanto, né, o outro grupo político sente tanto que está o tempo inteiro esmagando a gente. Eu não consigo, e aí é um exercício que eu vou levar para os próximos anos e para esse ano também, pensar numa agenda propositiva para que a gente tire essa máscara de ser bonzinhos o tempo inteiro e comece a combater o ódio do outro também. Com qual sentimento a gente pode combater o ódio? Porque esse ódio mata, né? Esse ódio está queimando, literalmente esse ódio está queimando, esse ódio está assassinando, esse ódio está dizimando, esse ódio está genocidando. E é sempre o outro. Não que eu queira, óbvio, não estou falando aqui para a gente também não chegar nesse extremo, né? De genocidar o outro, dizimar o outro. Mas não, poder respirar para não apanhar tanto, sabe? Porque me parece que a gente está apanhando o tempo inteiro, assim. A gente vem, estou falando do campo progressista principalmente, né? A gente tem muito essa coisa do diálogo. Eu preciso dialogar com o outro, eu preciso conversar, eu preciso tentar entender por que ele pensa dessa forma e trazer ele para o meu campo político. Enquanto isso, o outro está socando a gente o tempo inteiro, está quebrando a nossa base, fazendo a gente ficar cada vez mais fraco, cada vez mais debilitado. Então, eu não consigo, sinceramente, ver uma agenda propositiva nesse momento de como a gente vai conseguir sair desse lamaçal que a gente está, porque me parece que é isso, né? Um grande lamaçal. Quando a gente respira, por exemplo, um político tem um impeachment, um político não pode concorrer, a gente fala, é incrível, ele não vai poder, mas quais são as opções que a gente tem, sabe? Quem é que a gente vai poder direcionar o nosso acolhimento e fazer com que essa pessoa consiga parar essa progressão no ódio em que o país está vivendo, na verdade. Eu acho que a grande questão é o ódio como combustível, como bem a gente está falando, mas saber tomar ele para que o remédio não acabe virando um veneno também, né? E eu ainda fico pensando que essa estrutura de poder que está aí, né, que está sendo violenta, que está causando tudo isso que a gente está dizendo, ela tem muita coisa a favor dela. Inclusive, sim, tem muita coisa, né? Eu sempre falo isso, eu bato nessa tecla porque faz parte da minha criação e eu sei o quanto a criação cristã acabou com, assim, muitas possibilidades para mim, assim, sabe? Essa coisa do pecado, essa coisa do perdão a qualquer custo. E toda vez que eu falo isso, eu falo, gente, não é que eu não sou a favor do perdão, sabe? Não é isso.
Não, a gente tem que perdoar, mas entender, sabe? Entender a custo do que isso está acontecendo, né? Passando por cima do que isso está acontecendo. E essa, eu acho que a estrutura de poder que tem nos regido, acho que há bastante tempo, acho que é isso. Quanto menos informação, quanto menos reflexão, quanto menos autoconhecimento, mais a gente vai ver só esse outro lado, né, do ódio, que é o mais que é o mais destruidor e é o mais fácil, né, por um lado, assim. Ai, nossa, me perdi um pouco, mas eu também, assim como você, Karina, tenho dificuldade, Morena, de pensar nessa agenda. Aliás, se alguém aqui nessa sala tiver alguma ideia de como a gente pode medir essa dose, né, para que o ódio possa ser o bálsamo também, né? Eu acho que isso está acontecendo já. No campo, por exemplo, dos ativismos negros, nos Estados Unidos, a gente vê esse ódio, ele está eclodindo, assim, as pessoas estão reagindo. Então, eu acho que, por exemplo, cada vez que se mata uma pessoa negra lá nos Estados Unidos, as pessoas estão indo até os prédios da prefeitura e queimando as prefeituras. Eu acho que isso é um contra-ataque, né? Um uso do ódio organizado. Embora eu ache perigoso, porque o ódio é esse afeto que tem um perigo envolvido, né? Tem uma dose de violência e ele pode a qualquer momento, é que nem fogo, né? Eu fiz essa comparação aqui nas minhas anotações, que o ódio ele é um afeto muito próximo do elemento do fogo, né? Que é o sentimento e é o elemento que está ligado às transformações, né? O fogo, qualquer coisa que entra em contato com o fogo se transforma. E o ódio também, ele transforma as coisas. Eu acho que nos Estados Unidos a gente vê isso acontecer de uma maneira muito expressiva, né? Se matar, cada vez que matar uma pessoa negra vítima de violência policial, a gente vai queimar um prédio público. Então vai ter prejuízo financeiro para a estrutura de poder a cada vez que matar uma pessoa negra de maneira despropositada. Não sei se isso é a solução, sabe? Mas eu começo a perceber que existe um movimento coletivo se construindo contra esse ódio, né? E de maneira muito organizada. A gente vê, por exemplo, lá também as pessoas. Aqui no Brasil, a gente fica muito confuso ainda sobre como cada pessoa pode participar, né? E aí fica, meu Deus, o que eu posso fazer? E aí lá as pessoas brancas vão, se colocam na frente, param na frente e falam, se você bater nele, você vai ter que bater em mim. E aí tem uma série de dinâmicas super complexas de poder e que estão articuladas dentro, eu acho que desse campo do ódio, que eu fico observando assim, pensando, cara, imagina isso no Brasil, né? Porque a quantidade de gente negra aqui no Brasil é absurdamente maior. Sim. E o potencial de um levante seria muito expressivo. Então, eu acho que eu fico observando esses movimentos que vão acontecendo e me questionando. Aqui no Brasil a gente tem, óbvio, uma outra formação sociológica, ideológica, tem muitas diferenças, né? Mas eu me questiono e acho que existem usos, né, contemporâneos acontecendo agora, simultaneamente a essa conversa nossa, e que servem como exemplo assim, para a gente. Só fazendo um adendo sobre o que você falou, Morena, quando a gente traz essa discussão do ódio como movimento, né, do ódio como força organizada dentro das comunidades negras, eu penso que existe um olhar mais acolhedor sobre esse ódio quando ele está fora do que quando ele está dentro. Porque eu lembro que quando a Ágata ela foi assassinada, houve passeatas. A cidade, a Avenida Brasil parou durante um tempo, sabe? E a gente não tem esse olhar de que ali está rolando uma movimentação porque uma criança foi assassinada pelo Estado brasileiro e pelo Estado carioca, né? Mas pelo Estado brasileiro no todo. E a gente que eu digo enquanto população, né?
olha para aquilo como se aquilo ali fosse um tanto desordenado, que está me cerceando o direito de ir e vir, que está me impedindo de chegar a determinado local. Então, acho que o nosso olhar também ele é muito colonizado, que abraça mais as lutas americanas, né, as lutas estadunidenses, e quando essas mesmas lutas são incorporadas aqui, a gente tende a ver como algo que está atrapalhando o bom andamento da cidade, sabe? Como se a morte de uma criança não fosse força e não fosse motivo suficiente para parar um país, sabe? Então, eu acho que essa organização que o próprio grupo, né, o Black Lives Matter, lá tem, a gente pode pegar vários exemplos e várias forças organizacionais que eles têm lá e tentar trazer para cá. Mas, ao mesmo tempo, a gente também está se mobilizando o tempo inteiro, né? Quando a Cláudia Ferreira foi arrastada pela polícia lá próximo de Madureira, houve mobilização também. Houve mobilização estadual a ponto de começarem a criminalizar ela, que ela era mulher de traficante, que ela era bandida também. Então, isso também é muito complicado, né? Porque toda vez que a gente tenta fazer um levante para falar, não, a gente não vai aceitar com que mais uma pessoa seja morta dessa forma absurda e desproporcional e despropositada, colocam a gente também, mais uma vez, nesse local de corpos matáveis, de pessoas que estavam na hora errada, no momento errado, de pessoas que sofrem fatalidade. Foi uma fatalidade só. Então, é como bem você falou, se a gente usar esse ódio todo, né? essa raiva toda para mobilizar de forma mais organizada, pelo menos no Brasil, eu acho que não sobra pedra sobre pedra, já que aqui nós somos 54% da população e lá eles são 13% da população. Inclusive, esses atos qualquer tentativa de ato mais violento como é esse, né, de ir lá e queimar um prédio público, aqui é visto como vandalismo. Ou mesmo as pessoas daqui enxergam essas pessoas como vândalos. Como assim você está acabando? Acho que não existe não existe nenhum tipo de entendimento do que um ato desse significa. E da importância desse ato, né? Porque as nossas estruturas de poder vão lá e colocam isso como vandalismo, a imprensa também vai lá e coloca que é bandido, que fala que não sei o que lá. Enfim, é difícil mesmo, né? A gente encontra essas amarras aí. Eu lembro muito da época das manifestações. E eu lembro de uma conversa familiar onde eu me coloquei a favor da quebra dos bancos, porque tava acontecendo assim, vamos quebrar os bancos, porque, enfim, a gente sabe do que essa figura significa, né? O que essa estrutura, o que o banco significa dentro dessa sociedade que a gente, dentro desse lugar de desigualdade que a gente vive. Os bancos, todo mundo se ferrando e os bancos anunciando os lucros altíssimos, enfim. E eu me coloquei a favor disso, enfim, eu fui vista como, você tá louca, imagina, não é assim, não pode, porque não é por aí, não é pela violência, tem que conversar, tem que não sei o que lá. Enfim, meninas, mas a gente, alguém será nessa sala que quer participar dessa conversa, tem vontade de perguntar alguma coisa para Morena, para Karina? Tá aqui, ó, quem quiser a gente pode abrir aqui pro chat, vocês podem me falar, mas tá, acho que não por enquanto. Só um momentinho, Paula. Não quero nem encerrar, desculpa, tá? Não tô encerrando absolutamente nada. Só tô gente, vamos lá, vamos participar. Quando você falou dessa coisa de ver como vandalismo, eu não consigo não pensar que não existe vandalismo maior do que o assassinato de uma pessoa. O assassinato cruel, o assassinato... Porque banco você recupera. Com, sei lá, horas de lucro, você recupera a porta quebrada, o banco queimado, você recupera. Agora, você não recupera a vida.
Então, para mim, o vandalismo mor que acontece nesse país e acontece há 500 anos, desde que os povos negros foram arrancados dos seus locais e trazidos para cá como seres escravizados. Para mim, não há vandalismo maior do que esse, do que ceifar uma vida, do que desestruturar uma família, do que não respeitar os saberes religiosos de um povo, do que isso, aprisionar pessoas como se animais fossem, não justificando que animais deveriam ser aprisionados, mas tentando botar num método de comparação. E aí queimar um banco ou quebrar uma vidraça é coisa, e coisa a gente reconstrói, assim. O que a gente não consegue reconstruir são vidas. Tem uma pessoa falando aqui no chat, a Helena, falando que, perguntando se fui eu que falei sobre uma força decolonial, se a gente pode falar mais sobre, se a gente sente que essa força tem crescido ou se estamos nos tornando mais distantes de decolonizar o saber. Helena, fui eu que falei, na verdade eu fiz uma citação ao Nego Bispo, que é um pensador, um homem muito potente, quilombola, do Piauí, e ele fala de contracolonialidade, né? Ele fala que os saberes indígenas e negros, eles são essencialmente, né, por natureza, contracoloniais, né? Porque são de uma dimensão do orgânico, né? Que toda a cosmovisão africana e indígena, ela tem uma ligação com a terra, de biointeração, né? E nunca de exploração. E aí ele fala que, por essência, são culturas que agem de maneira contracolonial. Nesse sentido que eu usei essa expressão, né? De que a nossa própria existência e os nossos modos de vida, a nossa cultura, ela é contracolonial. Vou dar um exemplo bem simples, assim. Eu sou de Candomblé, né? Se você vai num terreiro, óbvio que hoje a gente, né? Nós somos pessoas que vivem aqui no Brasil, na realidade de hoje, 2020, todo mundo usa celular, todo mundo usa tudo, é que nem qualquer território indígena. As pessoas vivem a vida com todos os aparatos tecnológicos, enfim, tem acesso hoje em dia a tudo isso. Mas nos terreiros a gente tem, por exemplo, uma prática de utilizar folha de bananeira como embalagem de comida, né? Eu brinco que é embalagem de comida sustentável. Na verdade, a gente embrulha a nossa comida dentro da folha da bananeira. Come, por exemplo, dentro de cuia de coco, né? Ou de cabaça, que a cabaça é um fruto de uma árvore que você corta o fruto e fica tipo uma cumbuca, né? Um pote. E tudo isso são coisas que você, depois que comeu, você pode lavar e usar de novo, ou você pode jogar fora e a natureza vai absorver esse elemento que você usa. E esses saberes, né, por exemplo, de usar uma cabaça, uma cuia de coco, ou a folha de bananeira como guardanapo, por exemplo, são saberes que, por si só, podem desestruturar uma indústria de plástico, por exemplo. Se a gente, de fato, fizesse uso disso, e não precisa inventar um novo material, um plástico feito a partir de casca de laranja. Não, já tem. A natureza ela já oferece esse tipo de matéria-prima que a gente sempre usou tradicionalmente. Então, o que eu estou querendo dizer desses modos de vida contracoloniais é que é uma coisa muito simples. A forma como a gente organiza a nossa vida dentro dessas culturas, ela, por si só, esses modos de vida, eles já desarticulam uma série de relações comerciais, de usos de produtos e de insumos que são super destrutivos para a natureza. Então, não sei se eu te respondi, mas assim, eu acho que é muito mais simples do que a gente imagina, né? Não é tanto no lugar da teoria, é muito no lugar da prática.
Inclusive o petróleo, né, está presente na maioria dessas coisas, dessas embalagens, e acho que de gostar desse nome, de ter escolhido esse nome para o disco, também tinha a ver com esse lugar, assim, do petróleo. A gente sabe que todo lixo, né, que é produzido vem daí. As guerras todas que acontecem por conta do petróleo, a quantidade de mortes que acontecem por conta do petróleo. É, mas é daí também que vem o combustível, né? Sim. Que faz a gente caminhar, né? Que faz a gente mover as coisas, assim. Essa metáfora nem é minha, é uma metáfora de uma peça de teatro da qual eu me inspirei nesse texto para trazer para aí. E é de fato uma imagem muito delicada, né? Muito ali no meio perigosa. E, enfim, uma dentro. Quando a Morena trouxe essa coisa da gente referenciar saberes ancestrais, né? Da gente pegar coisas que já existem e ter a potência e a possibilidade de desestabilizar empresas grandes de plástico lá fora, né? A gente está produzindo e plástico e está consumindo plástico e jogando fora, mas não existe fora. Tudo está dentro da terra, né? E uma hora esse preço vai ser chegar. Essa conta já está chegando. E se a gente não joga esse ódio fora, ou se a gente joga ele para baixo do tapete, né? De que forma ele vai se expressar? De que forma ele vai sair da gente? Não existe jogar fora, ele vai ficar dentro. Só que uma hora ele vai sair. É muito, muito, muito potente, assim, a gente. É do campo realmente do autoconhecimento. A gente saber os afetos que nos movem, a gente reconhecer os afetos que nos movem e saber a melhor forma de direcionar eles. Seja usando eles como combustível, seja depositando no outro, como uma corrente política está fazendo, né? Deposita todo o seu ódio no que você acha que é o seu oponente. E aí não basta só depositar nele, né? Você precisa destruí-lo, você precisa ceifá-lo, você precisa acabar com qualquer traço de identidade que ele tem. Então, acho que a gente não precisa cultivar o ódio, mas a gente precisa minimamente saber que ele existe dentro da gente. E eu acho que o grande pulo do gato, né, a grande sabedoria é saber direcionar os nossos ódios, né, direcionar os nossos afetos e saber fazer bom uso desse ódio, a ponto da gente não se envenenar com ele. Fiquei com vontade de, Karina, ouvindo a tua fala, falar de uma das canções do disco, que é o Refluxo. Porque nesses processos de autoconhecimento, uma das coisas que eu entendi do meu refluxo é que ele tinha a ver com essas coisas que são mal digeridas. De um modo geral, os sapos engolidos, a comida que a gente sabe que está sendo envenenada, né? Pela mesma dona de todas as, sei lá, a dona da semente do mundo é a dona de todas as farmácias do mundo, sabe, dos remédios do mundo. Então, essa música é uma música que fica falando desse fluxo que o meu parceiro lá da música, ele achou uma imagem muito maravilhosa desse fluxo, que é panela, prato, boca, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, cu, privada, esgoto, tietê, sabesp, torneira, panela, prato, boca. Então, tipo, essa coisa que, esse fluxo maluco, né? E o refluxo é esse ácido, assim como o petróleo, que é essa coisa que você não entendeu direito o que está acontecendo ali, ficou engolindo umas coisas, ele vem e ele queima a tua corda vocal e ele te deixa sem voz, ele te deixa sem a possibilidade de se expressar, ou seja, você vai calar. Então, enfim, fiquei com vontade depois disso também que você falou de trazer essa imagem aqui, que não só o petróleo, né, mas o refluxo, para mim tem essa mesma imagem.
Paula, você me Morena. ouve? Uhum. Você falou do refluxo e eu fiquei pensando que eu também já passei por alguns processos de saúde nesse sentido, assim, de engolir muita coisa, né? E aí a minha garganta fechava. Chegava um momento que eu já tinha engolido tanto, assim, que eu não conseguia respirar. E, e o quanto essa imagem, né, da respiração, do eu preciso respirar, né, do quanto isso, essa imagem da falta de ar, né, essa imagem mesmo de uma pessoa sufocando, do quanto essa imagem do George Floyd, assim, contaminou as pessoas, tocou as pessoas, né? Eu acho que todo mundo sentiu um pouco dessa falta de ar quando essa imagem veio à tona. Embora tenha sido muito duro, né? Porque eu acho que eu, pelo menos, eu fiquei dias tentando digerir essa imagem sem conseguir, assim, para mim foi terrível, eu preferia nem ter visto, mas ela vinha por todos os as telas possíveis, tinha alguém compartilhando aquilo, não consegui evitar e acabei vendo. E do quanto essa coisa que acontece com a gente no micro, né, do eu não consigo respirar, ela vai se tornando uma imagem coletiva mesmo, né? Tem grupos de pessoas que não conseguem respirar, tem grupos de pessoas tendo refluxo, né? É um processo que acontece com a gente individualmente, mas que começa a se instalar coletivamente, assim. Pelo menos é o que eu sinto. Eu posso estar muito errada e pode ser só uma opinião muito pessoal, né? Mas eu sinto que essas coisas que começam assim, muito nessas microsensações individuais, elas vão tomando um tamanho que quando a gente vê, a gente está vivendo uma grande onda coletiva de pessoas que também não aguentam mais engolir determinadas coisas, que também não aguentam mais ficar sem respirar. Então, eu só me veio isso, assim, quando você estava falando. Eu fiquei com um pouco essa sensação de que, embora pareça bastante pessoal, não é tão pessoal quanto a gente acha, né? Não é só pessoal. Não mesmo. E aí você trouxe, a Paula trouxe o refluxo, você trouxe essa coisa da respiração. E eu conectei imediatamente ao oxigênio, né? Porque o fato do George Floyd ter sido morto dessa forma, que lhe faltou oxigênio, a gente conecta com a questão do Covid agora, em 2020, onde é por falta de oxigênio que as pessoas morrem, por não conseguirem respirar. E a gente conecta diretamente às queimadas, que se está queimando, a gente não tem oxigênio. E mais uma vez a gente não consegue respirar. Então acho que dá para a gente fazer uma tríade aí do que a falta de respiração pode fazer em grupos específicos. O George Floyd representa um grupo específico, o Covid está representando, pode ser um grupo maior, mas a gente sabe quais são os indivíduos também que estão morrendo por não conseguir respirar, por não ter acesso a hospitais, a um tratamento médico de qualidade, e a gente pode trazer para os povos ribeirinhos ou para os povos indígenas que não estão conseguindo respirar porque eu falo suas porque eu acho que são deles sim, é dos índios, é dos indígenas, na verdade, as florestas estão sendo queimadas. Então, essa coisa do refluxo do oxigênio e do não consigo respirar, ele pode ter começado com um grupo específico, mas ele está se espalhando para outros vários grupos. Do não consigo oxigênio, do não consigo respirar, do estou morrendo, sabe? E eu conecto, pode ser uma forma simplista, mas eu conecto muito o ódio a essa coisa da morte, assim, como você falou, Morena, que o ódio está muito conectado às reações violentas, né? Às emoções violentas. Eu também conecto muito à falta de vida, a uma falta de alma, uma falta de alma mesmo, né? Você fica tomado pelo ódio e você vira, quando você deixa que ele te tome, óbvio, né? Você vira quase que um não humano, assim. E o que é o não humano, se não o ser não vivo, né? A pessoa que não consegue respirar, não consegue existir, não consegue estar vivo, sabe?
Me parece que, eu acho que são reflexos, né? Para mim são imagens que refletem tudo isso, né? Que a gente está passando. E não sei, eu não sei se é um sentimento só, mas acho que não, porque eu conversei isso com pessoas próximas a mim, ouvi muitas pessoas que não fazem parte do meu círculo, mas que eu ouvi falar, né, nas redes sociais, nas mídias, o quanto esse momento do Covid, esse momento que a gente foi obrigado a ficar parado, a parar, né? Quem pode realmente, né, estar quieto, estar dentro de casa, tendo que parar, frear esse lugar esse lugar do precisamos ser úteis, precisamos ser lucrativos, precisamos gerar lucro, precisamos, né? É claro que eu sei que tem pessoas que não puderam passar por isso, né? Acho que tô falando também de um lugar de privilégio de quem pôde estar em casa, ficar em casa, trabalhar de casa, parar. E para mim, me parece que isso a gente vem há bastante tempo, né, nessa coisa desenfreada e de abusada de todos os nossos recursos naturais, né, de abusar e de cuidar, não cuidar disso, né, não ter responsabilidade sobre isso, e daí entra a coisa do petróleo, entra uma série de outras coisas. O quanto a gente está sendo obrigado a frear, mas por uma fatalidade. A gente foi obrigado a parar e ver que não dá para a gente continuar levando as coisas da maneira como a gente estava levando. E, de novo, me parece que toda essa coisa que a gente estava vivendo, tudo isso serve a essa estrutura de poder que, quando vai cuidar do refluxo, quando vai cuidar dessas doenças, não vai no cerne da questão, não está preocupado em saber qual é a origem do negócio. Geralmente dá lá um remedinho para passar a dor e cuida de maneira muito superficial, né, dessas coisas. E a gente continua não refletindo sobre isso, não parando para pensar, continua reproduzindo as mesmas coisas, né, que a gente tem reproduzido, que chegou a esse ponto. Enfim, eu acho que tem aqui mais uma pessoa, Débora. Posso ler? Vou ler aqui pra gente, ó. Qual a problemática para as pessoas negras e o movimento negro do ódio propagado e disseminado pelo discurso hegemônico branco da pessoa negra, entre aspas, como objeto, e o não lugar do sujeito, partindo da premissa que essa branquitude possui uma identidade dependente que existe através da exploração do outro. Aí ela cita Grada. Então, como o ódio também é uma aversão intensa motivada por medo, raiva, como as pessoas negras e o movimento negro podem usar este possível ódio como movimento, como ferramenta de transformação? Eu acho que a gente já vem fazendo isso. A gente já vem fazendo isso quando a gente questiona o local da branquitude, quando a gente traz os nossos saberes referenciados a partir de pessoas negras, de teóricos negros, de nossos mais velhos, das nossas avós, das nossas mães, quando a gente consegue perceber que o outro branco, né, que o outro hegemônico, que o outro, abre aspas, padrão e normal, é só o outro. E a gente não quer mais ser referenciado a partir do outro. Então, acredito que partindo do ódio como uma coisa teórica e não necessariamente como uma coisa violenta, o que a gente vem fazendo a partir dos estudos de branquitude, a partir dos estudos de branquidade, a partir de processos decoloniais, de narrativas que contam a nossa história de uma forma propositiva e positiva, é muito movido por esse local de cansei de ser objeto, cansei de ser pauta de estudo de vocês, agora eu vou falar. Agora eu vou falar a partir de uma perspectiva do Sul,
não mais uma perspectiva do norte. Eu vou falar a partir de uma perspectiva que parte de mim, não a partir da perspectiva que parte do outro. Eu vou me colocar como sujeito e vou começar a inquirir o branco enquanto sujeito também, e não mais como padrão. Vou colocar o branco, mais uma vez, como ser racializado, porque ser branco também é ser racializado, e não mais como a norma, não mais como o normal, porque ele é o normal e todos os outros que não são ele são diferentes. Porque o indígena é o diferente, o asiático é diferente, o negro é diferente. Quando nós somos diferentes, se comparando com qualquer outra pessoa. Então, acho que usar o ódio para confrontar essa hegemonia, a gente já está fazendo. Eu concordo, eu acho que devolver o ódio é uma estratégia maravilhosa, assim. Eu adoro quando as pessoas têm uma... Isso é uma estratégia que eu desenvolvi depois de muito ódio, depois de sentir muita raiva, assim, de passar várias gastrites. Eu desenvolvi uma estratégia que a pessoa fala uma coisa racista para mim, eu peço para ela me explicar melhor. Eu falo, como assim? E aí eu fico calada, esperando a pessoa explicar. Porque, em geral, quando a gente faz isso, o próprio discurso se revela. Você não precisa fazer muita coisa, você só devolve para a pessoa aquilo que ela te deu. Então, eu acho que é isso que a Karina trouxe, assim, quando a gente desvela o lugar do branco enquanto sujeito racializado, né, que branco também é raça, a gente devolve para ele o problema que é criado historicamente por ele. Então, Sim. o sujeito branco ele vai ter que se pensar. E eu acho que esse exercício do se pensar enquanto branquitude, enquanto hegemonia, pode gerar resultados interessantes. Não sei, assim, eu estou supondo aqui da minha cabeça. Mas entendo que, para além de devolver essa responsabilidade, né, eu vejo pessoas falando racismo é um problema dos brancos, já vi várias falas nesse sentido. Acho interessante, eu acho que se a gente espera que a pessoa que tem o exercício da hegemonia, que ela resolva a violência que essa hegemonia imprime sobre outras pessoas ou outros grupos, isso nunca vai acontecer, né? E aí eu acho que é ingenuidade, mas acho que no sentido da gente desmascarar a localização, né? Desmascarar que o branco é raça, desmascarar o racismo como ele acontece, eu acho que é bem efetivo, assim. Tem até um vídeo do Malcolm X que circula na internet, que um cara perguntou para ele numa entrevista por que ele odiava todas as pessoas brancas. E aí ele começa a fala dele dizendo, em primeiro lugar, isso é falso, eu não odeio as pessoas brancas. Em segundo lugar, eu simplesmente não me preocupo. O sujeito branco, ele não ocupa a minha preocupação. Basicamente, o meu posicionamento é que os negros devem amar os seus semelhantes e deixar que o homem branco cuide de si mesmo. Essa é a fala dele. E a gente sabe que o que está posto enquanto os problemas causados pela sociedade ocidental como um todo, assim, sem colocar limites geográficos, né? Toda essa guerra que Paula falou, né, em torno do petróleo, em torno da colonização, em torno de temáticas que são muito causadas pelo Ocidente, né, pela cultura ocidental como um todo, a gente vai vendo que se a gente se retirasse, se houvesse uma forma da gente se retirar dessa problemática, a cultura ocidental não ia durar, ela ia acabar, porque basicamente o que ela faz é explorar outros povos, é sugar outros povos, é matar outros povos, né? Se você tira esse elemento do outro povo, ou do petróleo, ou do que quer que seja o alvo dessa exploração, acaba, não tem muito matéria-prima para que isso continue, né? Então eu sinto que devolver é uma estratégia interessante, assim. Deixar que essa sociedade se pense, porque parece que tudo é baseado em violência, em destruição e morte, né?
Então aí quando você devolve e fala, isso daí é problema seu, fica uma coisa meio... E agora o que eu faço, né? Sim. Ó, a Daiane se colocou aqui, fez a pessoa pensar na fala de preconceito dela, acho que ela estava falando da... E a Débora falou, muito obrigada. Gente, eu acho que para a gente se encaminhar, fica ainda aqui o espaço para quem está aqui na sala com a gente, se quiser, assim como a Débora, assim como a Daiane, se colocar aqui, fazer perguntas, colocar coisas que bateu aí, o que for, por favor, estamos aqui. E aí, Morena e Karina, eu acho que se a gente pudesse encaminhar, não sei, a gente, não sei falar sei lá, considerações, vontade de dizer mais alguma coisa, do que, sei lá, dessa conversa. Eu tô super contente com esse encontro e tô contente de poder dividir com vocês esse assunto e ouvir também, né, vocês. Então, fiquem à vontade para considerações finais, ou se vocês quiserem começar outra pauta, a gente começa. Eu tô no rock, tô no rock and roll aqui. Eu queria pedir obrigada primeiro pelo seu convite, porque me botou no local de questionar o que eu faço com esse afeto, né? De que forma ele me move, de que forma ele pode me mover e de que forma eu posso usar ele para fazer as transformações que eu quero que aconteçam, tanto em caráter individual quanto em caráter coletivo. Eu penso muito no meu fazer individual refletindo a coletividade. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra, assim. Eu tenho a tendência de referenciar as mulheres que vieram antes de mim, de tentar fazer com que o meu percurso dentro de parte do movimento negro, que eu considero parte desse movimento, seja o mais propositivo e o mais facilitador para que as pessoas que virão depois de mim não precisem passar por todas as problemáticas que a gente passa nesse momento, né? Nesse estado. Eu gosto muito dessa coisa de dividir locais, então quando você falou para mim sobre a possibilidade de chamar uma pessoa, eu falei, cara, eu quero muito que a Morena esteja aqui comigo, porque ela é uma mulher que eu admiro, uma intelectual que eu admiro, uma professora que eu admiro, uma pessoa que tem uma visão de futuro que me fortalece, assim, sabe? Ela me diz, dá para ser, vamos que dá para ser. E voltando a falar sobre essa coisa do ódio, o meu desejo, é um desejo muito pessoal, mas é um desejo que também pode virar coletivo, é que a gente, como bem a Morena disse, que a gente consiga organizar o nosso ódio para que a gente tenha um momento de respiro, para que a gente possa parar de apanhar do outro e ter um momento de respiro. Ou, como bem a Morena falou agora no final, que a gente possa devolver para o outro e que ele faça desse problema algo que é de responsabilidade dele. Mas que a gente consiga, sim, saber a medida certa desse ódio para que ele não vire veneno, né, e não nos envenene, mas também que a gente não coloque ele para baixo do tapete. No Afetos a gente fala muito sobre humanidade, Paula. A gente fala muito sobre colocar a mulher negra no olhar mais humanizador, de tirar ela de todos esses estereótipos, da raivosa, da que não tem intelectualidade, da que fala alto, da barraqueira. Não tem nenhum problema ser isso, mas a gente não quer ser só isso. E eu acho que uma das formas da gente questionar esses locais, questionar o outro, porque ele insiste em colocar a gente nesse local, é a partir do autoconhecimento, é a partir de uma busca interior, e a partir do momento que a gente encontra essa coisa dentro da gente, a gente acaba reverberando ela para o coletivo. Eu gosto muito de deixar pontuado que eu sou uma pessoa individual, mas eu não existo fora da coletividade. Eu só existo porque existiram outras pessoas antes de mim e só existirei porque existirão outras pessoas depois de mim.
Então, que a gente, sim, consiga fazer do ódio esse combustível para novos tempos. Eu queria só agradecer também, Paula. Obrigada. Obrigada a Ana e a Mariana que deram esse suporte para a gente poder ter essa conversa, é super importante. Que sempre quem está na produção, quem está segurando as pontas, fica lá meio invisívelzinho. Então, muito obrigada. Eu também sou produtora, eu entendo esse corre aí. Eu queria deixar, eu tenho mania de provérbio, então eu adoro provérbio, gente. Eu queria deixar um provérbio para a gente pensar, porque eu acho que os provérbios eles são ferramentas muito simples, assim, qualquer pessoa consegue acessar, ele não tem muitos pré-requisitos de leituras anteriores, sabe? E aí tem um provérbio que eu gosto muito, um provérbio africano, que fala que onde a gente coloca energia é onde cresce. E aí eu me lembro, retomando aqui um pouco o movimento político, o momento político que a gente está, que nas eleições a gente se movimentou em torno do ele não, né? Muita gente se movimentou no ele não. E eu na época fiquei meio quieta, assim, porque eu entendo que o ódio ele é um combustível. Então a gente botou muita energia em cima do nosso excelentíssimo presidente. E aí ele se elegeu, né? Então eu acho que é importante a gente ir tomando consciência da importância que tem o nosso ódio e dos usos que a gente pode fazer dele, enfim, acho que onde a gente coloca a nossa energia, independente de que tipo de energia a gente está colocando, né? Independente de ser uma energia de felicidade, de amor ou de ódio, porque a verdade é que a energia ela não tem esse negócio de positivo e negativo, a gente que inventou esse troço. Ela, na verdade, ela tá aí, ela acontece, cada um tem a sua forma de entendê-la, né? De entender esse olhar, essa força, né? De uma determinada maneira. Tem gente que não acredita em nada também, super respeito. Mas eu acho que onde a gente bota olhar, onde a gente bota atenção, né? A planta que a gente rega é a planta que vai crescer. Então, que a gente cuide bastante das escolhas que a gente faz, de onde a gente coloca isso tudo, para que a gente não crie monstros, né? Gente, muito obrigada que vocês estão aqui e que, enfim, trouxeram tudo isso que vocês trouxeram hoje, da maneira como vocês trouxeram também, que é uma maneira que me afeta, né? É, eu acho que todo mundo que está aqui, se puder conhecer esses dois podcasts, eu não sei se vocês andam podcasters agora nessa quarentena, mas eu indico o Afrofuturo, que é o podcast da Morena, e Afetos, que é o podcast da Karina com a Gabriela Oliveira, né, Karina? Uhum. A Gabi Oliveira. Indico super. Dizer que a coisa mais maluca, né, quando a gente resolve fazer uma obra, eu acho que é normal que parta de dentro, né? Sei lá, eu acho que deveria ser pelo menos normal, pelo menos para mim foi isso. Foi muito um movimento interno que, para mim, o que é mais legal, acho que fora o fato de eu saber que eu tinha que ter feito esse trabalho porque ele fazia parte de um processo de cura, foi entender que eu precisava, foi entender que ele ia me gerar isso que está gerando hoje, assim, sabe? Que eu precisava desses diálogos e que acho que quando eu comecei lá, quando eu falei, resolvi falar sobre isso e estava muito com isso na cabeça, botando energia muito nisso, né? Muito boa, inclusive, esse provérbio, viu, Morena? Obrigada. É um negócio muito pra gente se lembrar diariamente, né? Mas, enfim, quando eu comecei lá, eu não imaginava a dimensão que isso ia tomar e posso dizer que em pleno momento desesperador que a gente está vivendo, que a gente tem passado, né? Para mim é um alento poder dividir esse tempo com vocês aqui e proporcionar isso daqui. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada.
E obrigada a todos que vieram aqui, que estão aqui conosco. Deixa eu abrir aqui a tela agora para ver a galeria, porque eu fiquei muito vendo as meninas, olhando as pessoas que estão aqui. Obrigada, gente. E convidar vocês para os próximos. Na semana que vem eu vou conversar com a Janaína Leite. A gente vai falar do ódio como combustível para processos criativos também, né? Como é que a gente pode usar isso na criação. Eu vou conversar com a Janaína Leite, que é uma diretora daqui de São Paulo, atriz, e o Caio Prado, que é um compositor do Rio de Janeiro, que tem o grupo Não Recomendados. Ele tem também o trabalho dele solo. E na outra quinta a gente vai falar do ódio aí, vamos para psicanálise, porque, enfim, foi de lá que eu tirei também. E aí eu vou ter o prazer também de conversar com a Maria Homem e o Christian Dunker. Então estejam convidados aí e distribuam esse link aí, convidem os amigos, mandem para as pessoas. E para os amigos que não puderam estar aqui hoje, essa conversa vai estar disponível no YouTube para quem quiser ouvir, acessar. Tá bom, minha gente? É isso? É isso. Eu ia te perguntar exatamente onde eu consigo acessar as conversas anteriores. Elas já estão, a da semana passada já está. Inclusive essa, vai acabar aqui, eu vou subir para o YouTube e vou botar lá. Ela vai direto. Ok. Eu coloco lá e fica para quem quiser ver, se quiser mandar o link para as pessoas, né, também. Ok. Isso, obrigada. Ana, Eu que Mari, agradeço. obrigada mais uma vez, garotas. Morena, Karina, Beijo. obrigada. Até. Gente, Até. Tchau, tchau. tchau, até. E eu vou ficar aqui, eu que fecho, eu que apago a luz, gente. Vocês podem. Eu não saio daqui tão cedo. Eu vou ficar porque eu sei que sempre rola umas conversas residuais quando vai ficando só umas 4 pessoas. Sempre tem alguém que fica. Ai, Gente, eu tô pegando o código de etiqueta do Zoom agora. Eu tô entendendo como funciona, né? até isso, né? A gente aprendeu, tem um código de etiqueta Zoom, gente. Muito bom. A quarentena fez isso com a gente, né? É tipo, você sabe que depois da peça vai ficar uma galera ali pra, tipo, Exatamente, a galera da né? cerveja do boteco, sou eu Isso. toda. Eu tô Eu sou a famosa curva de rio, assim, sabe? Vai parando ali. Que Não fica pode aí. falar isso nisso, é verdade, Rui. Olha o Rui falando que não pode falar, senão ninguém sabe. Mas o objetivo é esse, Rui. Fica aí, garoto. Esse é o objetivo. Ó, tá vendo que ficaram os residuais. Ó, tem a galera tímida, mas a Daiane ficou, Loreta ficou, tá vendo? Esse é o pessoal do porre do barzinho. Vocês podem abrir o microfone também, sabe? Também tem isso, né? O Zoom é isso, quando você é chamado a participar, tem essa coisa de fechar o microfone, tudo isso vira a ética do Zoom, né? Mas, gente, abre esse microfone aí se quiser. Loreta, vamos fazer um som. A Loreta é cantora também. Oi. Só agradecer, gente. Foi incrível, de verdade. Foi uma entrada bem aleatória. Eu não imaginava que ia sair da aula, que não teria aula para estar aqui com vocês. Foi incrível, muito obrigada. Me tornei super fã a partir desse momento e eu quero acompanhar. E eu só quero deixar minha gratidão, de verdade. Muita Obrigada, luz para vocês. obrigada. Seja bem-vinda sempre. De onde você é, Daiane? Ah, é verdade. Eu sou de Caruaru, Pernambuco. E acho que é o primeiro contato com todo esse momento. Acabei de abrir o canal para acompanhar e eu quero seguir agora. Ah, que legal. E como você ficou sabendo? Eu acredito que foi no Instagram que eu segui aleatório e me convidaram. Hoje recebi um alertazinho de Ana Cris. Eu disse, então vamos embora. Ah, que É isso. ótimo. Estou muito feliz por esse momento. Ô, Paulo, que você falou da pandemia, né? Que a pandemia tem o seu. Não dá pra dizer que tem um lado bom, né? Mas
causou consequência, né? Que uma pessoa de Caruaru nunca estaria acompanhando essa conversa se Pois fosse é. presencial. Eu fiquei pensando muito sobre Que isso. delícia. Pois é. Dificilmente, assim, né? Ter essa. Expandir tanto assim. É aleatório. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Muito bom. Eu tô abrindo o canal aqui também, por isso que eu tô com a cara na tela. Acho que nem a Loreta, por exemplo, faria parte. Talvez aqui em São Paulo, né, Loreta? Talvez. Nas conversas daqui de São Paulo, quem sabe. Mas acho que sem o isolamento, será que a gente estaria se comunicando de uma forma tão leve assim pela internet? Daria para juntar tanta gente que nem tem juntado as reuniões que a gente tem feito, né? Não só as suas. Talvez rolaria uma barreira muito maior, né? Tipo, palestra no Zoom. Eu, pelo menos, não sei se vocês viviam muito isso, eu não vivia. Não, jamais. Mas também elas seriam presenciais, Rô. Elas seriam. Essas conversas seriam presenciais, não fosse a pandemia. Ah, isso já estava super planejado. Super! Ai, que legal! Eu não sabia. Porque Seriam fazia outros parte. convidados, né? Hã? Eu tô falando que seriam outros convidados, né? Seriam, Sim. na verdade, mais regionais, né? E acho que isso realmente é uma potência da internet que é incrível, assim, porque possibilita a gente ouvir pessoas de realidades muito diferentes do que essa nossa aqui em São Paulo, né? Mesmo Karina, por exemplo, tá no Rio, ouvir sobre o Rio, né? É muito rico isso. É. Pessoas, eu vou indo porque eu tenho uma bebê de 3 meses e eu preciso dar de mamar. Vá. Eu vou indo, tá Até. bom? Foi um prazer, adorei conhecer todo mundo. Obrigada, Daiane, pela sua contribuição. Um beijo para todas. Obrigada, Maria. Beijo, foi um Prazer. prazer. Obrigada. Até mais. E sabe uma coisa louca que aconteceu? É que eu ia falar isso, esqueci. É, que teve gente que ia fazer parte da mesa presencial e que não pôde fazer agora durante a pandemia. Tipo, coisa que eu nunca imaginei. Como assim? A pessoa podia fazer presencialmente, mas agora que é o Zoom, que deveria ser mais prático, a pessoa não pôde. Mas você